Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Tá, tá. Aham. É, sim, sim. Aham. Aham. Sim. Tá. Uhum. 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 Tá. Uhum. Uhum. Certo. Uhum. 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 Tá. Uhum. 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 Além desse projeto, tem mais projeto, por exemplo, desse modelo aqui no Rio Grande do Sul que foi aprovado ou não? Sim, sim. Aham, aham. Sim, sim, sim. Aham, aham. Uhum. Sim, sim, sim. Não, mas eu acho que é assim, Joyce, é assim, eu acho que para ficar assim um projeto, um trabalho bem transparente, vamos dizer, bem mais claro para quem vai estar assistindo depois, eu acho que essas perguntas, essas provocações, ela tem que acontecer, né? Então, eu acho que vai ser bom para aqueles que vão estar assistindo depois, vão estar ouvindo depois, vai ser assim, vai ser bem fácil para eles compreender o projeto e, ao mesmo tempo, qual o assunto que está sendo discutido, né? Essas diferenças, conhecer, tentar imaginar, né? Quer dizer, imaginar e, ao mesmo tempo, tentar entender a questão da cultura, as diferenças, é mais ou menos isso que eu acho que tem que ser feito, e é isso para isso que nós estamos aqui, Joyce. E daí é assim, ó, sobre a questão da cultura, né? A gente também é conhecedor, a gente já teve esses trabalhos, né? Que inclusive foi um tema do meu TCC, sabe? Da questão da cultura indígena. Então, mais ou menos, eu já sei, quer dizer, já estou preparado para esse questionamento e essas provocações que tu vai estar fazendo daí, Joyce, tá? Eu quero que tu seja assim, ó, o quanto mais informação para vocês, para ficar claro, para vocês entenderem essa diferença, eu acho que é bem bacana para todos nós aí, tá bom? Tá. Aham. Simples, eu também não, quer dizer, de uma hora para outra a gente acabou se conhecendo, acabou já montando uma ideia e, quer dizer, eu também tô, na verdade é assim, ó, que eu não é fácil eu, assim, de uma hora para outra me aproximar de uma ideia, sabe, né, de aproximar de uma pessoa, né, que eu nem conheço, né, mas assim, ó, pela tua fala, pelo teu comprometimento, pela tua colocação, a ideia do projeto, o compromisso,
fez com que eu assumisse esse trabalho contigo, na verdade, né? Fez com que eu confiasse nesse trabalho e confiasse nas pessoas que vão estar engajadas nessa proposta, né, Joyce? Uhum, 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 uhum. Sim, sim, sim. Uhum, uhum. Sim, 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 sim. Aham. Uhum, uhum, uhum. Sim, 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 sim. Uhum. Não tem, não tem. Como eu sempre digo assim, ó, Joyce, eu sou professor desde 2000, não, desde 98 sou professor. A minha vida toda foi construída nesse setor, né, que eu gosto do que eu faço, que é de discutir a questão da cultura, essa diversidade, essa diferença. Eu já participei de vários debates sobre esse assunto, né, principalmente da educação diferenciada, da especificidade, tudo essas questões. Eu já tive assim muitos debates, já participei, já discuti com vários líderes de políticos, de administração pública, de universidade. Eu tenho tudo essa bagagem, sabe? Né? Como tu está falando, hoje eu faço parte na verdade, não faço parte, eu sou coordenador do FIAFAI lá da Universidade Federal de Santa Maria, né? Então, quer dizer, é uma coordenação, é uma comissão, tá? Uma comissão formada entre indígena e não indígena e universidade, onde essa comissão é a comissão indígena e de apoio e permanência dos acadêmicos indígenas. Quer dizer, é uma comissão que tu trabalha em cima dessa diferença dentro da universidade. Quer dizer, o acadêmico que está lá dentro da universidade, ele tem que ter um atendimento especial, diferente dos alunos. Por que essa diferença? Porque essa especificidade que a gente tem discutido para que a universidade tenha esse cuidado para não, por exemplo, assim, ó, não tirar esse conhecimento tradicional que ele leva dentro da universidade, sabe? Porque tu sabe, né? Hoje, vamos dizer, citar um exemplo. Um alemão, vão dizer que vai entrar numa universidade. Quer dizer, um conhecimento, a cultura do povo alemão, dentro da universidade, tu sabe que a universidade ele tem assim, uma proposta para todos os acadêmicos, né? Proposta pedagógica para todos os acadêmicos. E dentro dessa proposta, uhum, sim, ela fica nivelando todo mundo como se fosse todo mundo igual, né? Então é isso que sempre acontece na universidade. Agora, essa comissão, ela é exclusivamente para o povo indígena. Por quê? Em respeito ao povo indígena, que o povo indígena tem um conhecimento milenar, na verdade, vou dizer, né? Que esses conhecimentos, a universidade, ela não pode tocar, ela não tem direito de tirar, né? Ela não pode, não tem direito de modificar esse conhecimento, essa cultura que um acadêmico indígena leva e dentro da universidade, né? Então é isso que essa comissão fica debatendo. Quer dizer, toda essa comissão ela tem assim, ó, dentro da alimentação até a hospedagem dos alunos, ela tem que ter um exclusivo, um atendimento especial, sabe? Ela não pode estar, vamos dizer assim, ó, ele não pode
numa sala de dormitório dos acadêmicos. Ele não pode estar misturado, vamos dizer, com qualquer um lá. Ele tem que ter um exclusivo só dos indígenas. Quer dizer, essa diferença que a gente trata dentro da universidade também. E é isso aí, no modo de dizer. Sim, é a bagagem cultural, na verdade. Uhum. Sim. É isso aí. Tudo bem. Aham, aham. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Quanto Augusto? Uhum. Sim. Uhum. 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 Assim, ó, Joyce, a questão do seu Antônio. Uhum. 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 Tudo bem. Uhum. Então, na verdade, é assim, ó, Joyce. Então, na verdade, essa atividade que nós vamos desenvolver agora, ela não vai ser finalizada hoje, né? Ela vai ter outros momentos. É isso? Tá. Não, é isso que eu queria saber. Uhum. 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 Tá. Como? Uhum. Assim, ó, Joyce, ela funciona como qualquer sociedade, né? Hoje em dia, né? Ele tem cada família tem a sua responsabilidade, cada pessoa que tem que mora aqui na comunidade, ela tem o seu compromisso, vamos dizer, diária, né? Mas é a questão de trabalho diária mesmo, como qualquer ser humano que trabalha para se sustentar. Então a comunidade também ela trabalha dessa forma, né? Então ela tem o seu serviço diário, tem o seu, vamos dizer, o teu ah, a sua rotina como qualquer ser humano, sabe? Né? Eu estou falando isso porque é assim, ó, ela tem o seu momento de fazer artesanato, né? Tem momento de ele trabalhar na lavoura, né? Tem assim serviço que quando o homem vai para a lavoura tem serviço onde a mulher fica praticando em casa, então quer dizer ela funciona dessa forma, mas para subsistência, por exemplo, assim trabalho do dia a dia para sustentar a sua família, então ela funciona dessa forma. Tá? Sim, ela é mais ligada assim, ó, não é, por exemplo, assim, trabalho para ir, vamos dizer, lá na fábrica para trabalhar, né? Não é isso. Ela vai lá para a lavoura, vai, vamos dizer, preparar uma lavourinha para plantar a alimentação diária dele, né? Por exemplo, feijão, mandioca, batata. Então, é assim que é a vida diária dos indígenas, né?
né? Ela trabalha para a sustentação da família dela, né? E é como te disse, também tem assim na vida desse, né, nessa vida de dia a dia, né? Tem momentos que ele também pratica a construção, a confecção de artesanato, sabe? Então é assim que funciona a vida diária da nossa comunidade. Uhum, 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 uhum. Porque, não, mas é assim, ó, porque é nesses lugares que ele se sente bem, né? Porque ele vai ter aquele meio onde ele está, vamos dizer, acampado, ele vai ter tudo os material, ou tudo o que ele precisa fazer, ele tem todo aquele meio, né? Aquele meio para fazer, quer dizer, ele é ali que ele se sente melhor, por exemplo, vamos dizer assim, ó, o rio, ele acampa perto do rio. Por que ele acampa perto do rio? Porque ali dá para tomar banho, dá para beber água, né? E por que que ela fica perto, vamos dizer assim, perto, ela tem esses acampamentos perto de mato, de rio? Porque mato, tu sabe que ali eles tiram os material para a construção e confecção dos seus artesanatos, né? Então é por isso que geralmente a maioria do pessoal que sabe, eles acampam perto do rio e onde tem mato, por causa disso, né? Que vai ter material suficiente para ele continuar construindo esses artesanatos que eles vendem, sabe? Uhum, 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 uhum. Existem muitas barreiras, sabe? Hoje, vocês são conhecedores de que o povo indígena ela é a minoria na sociedade de hoje. Então, quer dizer, a sociedade dominante, ela vai, aos poucos, dominando com esse conhecimento, com a cultura dele, né? Não tentando, ela vai modificando a cultura do não indígena. Quer dizer, a introdução da cultura do não indígena é dia a dia que acontece assim nas comunidades indígenas. E a mudança da cultura indígena, que é dos ancestrais nossos, dos nossos antepassados, ela também vai se modificando, quer dizer, o povo indígena também vai ao pouco se inserindo na cultura do não indígena, né? Então, hoje você deve estar notando isso, que hoje é assim, ó, por que que hoje indígena usa celular, um exemplo? Por que que o indígena usa roupa, calçado, notebooks, né, internet? Por que que isso acontece? Porque é assim, ó, o índio, eles acham que nós temos que ficar afastados desses avanços. Não, nós temos que estar participando, nós temos que estar acompanhando essas mudanças. Tudo essas mudanças, ela vem assim, ó, modificar a nossa cultura. Mas tem assim, ó, por exemplo, assim, tem outros fatores mais importantes dessas mudanças que a gente vem se inserindo na sociedade de hoje, sabe? Por exemplo, assim, ó, as roupas que eu uso, né? Eles acham que indígena ele tem que, vamos dizer, né,
dizer que o indígena ele tem que estar morando no mato, ele tem que estar com pena, tem que estar com cocar, tem que estar pelado. É mais ou menos essa imaginação que hoje a sociedade de hoje, né, vê, sabe? Que muitas vezes isso a gente sentiu nessas caminhadas que a gente vem fazendo. Quer dizer, se eu faço uma palestra, se eu chego lá, eles acham que eu vou estar chegando pelado, com cocar, com flecha, mas isso não é mais, sabe? É como eu disse, a gente está mudando também de cultura, mas ao mesmo tempo tem coisas assim, situações mais importantes que preserva o povo indígena, que é essa diferença que hoje a gente nota, que é a nossa língua, né? Que é essa cultura diversidade, por exemplo, a questão de medicamento, a questão de ervas medicinais, tudo, esse ainda ela se preserva, sabe? Não é porque a gente muda a cultura, por exemplo, na cultura de vocês, que a gente está terminando com isso. Isso ela está sendo preservada, ela se mantém para que a próxima geração possa dar sequência do trabalho, sabe? Hoje é assim, ó, hoje sou cacique, mas eu sou professor também, sou acadêmico, tenho pós-graduação, quer dizer, tudo isso, né, eu tenho meu entendimento, tenho meu ponto de vista, mas tudo que eu aprendi nessas caminhadas, né, nas universidades, isso são poucas coisas que eu uso, sabe, como cacique dentro da terra indígena. Todo esse conhecimento que adquiri nessa caminhada, tem alguns momentos que eu uso ele, né, quando não tem mais saída, quando não estou conseguindo solucionar alguns problemas, vamos dizer. Mas a maior parte ela é preservada, sabe? Né? Hoje é assim, hoje tem a questão de ervas medicinais, tem a questão dos alimentos típicos, tem a questão dos benzedores, tem tudo ainda isso preservado, sabe? Que a gente trabalha ela, sendo que a gente não vive mais da forma que os nossos antepassados viviam, sabe? Mas todo esse conhecimento ela é preservado até os dias de hoje. Né? Hoje nós temos os nossos alimentos típicos preservados, hoje nós temos a nossa língua também preservada, hoje nós temos os nossos cunhãs, que são os pajé da comunidade indígena, né? E hoje tem assim famílias que têm assim conhecimento das ervas medicinais que vão repassando de geração para geração, e hoje com a ajuda desse cunhã, né, cunhã que eu falo, né, o pajé, ele também é uma pessoa que tem assim trabalho exclusivamente com ervas medicinais do mato, né? E junto com esses benzimentos que ele também faz, né? Então, quer dizer, tudo isso ela está sendo preservada, ela está sendo cuidada, ela está sendo bem preservada para que a nova geração não possa estar perdendo isso, né? Hoje eu falo isso porque assim, ó, eu falo da cultura indígena porque a escola tem papel muito importante para a preservação desse conhecimento, né? Ela tem um papel tão importante para preservar essa identidade da sociedade indígena do povo caigangue. E isso eu tenho trabalhado na minha comunidade. Quer dizer, eu sou professor e vice-diretor da escola. Então, quer dizer, se eu estou no meio de um setor onde eu posso estar trabalhando essa diferença, eu estou implantando isso, sabe? Eu estou trabalhando para que a escola tenha dentro da proposta pedagógica política da escola esses temas incluído na proposta pedagógica da escola, sabe? Para preservar esses conhecimentos, para não, por exemplo, assim, a escola entrar para tirar, vamos dizer assim, esses conhecimentos. A escola não faz parte do povo caigangue. A escola ela veio introduzida pelo povo não indígena. E hoje a gente usa ela de forma onde a gente possa estar preservando, onde a gente possa estar montando o arquivo sobre esses assuntos que nós estamos discutindo hoje, sabe?
Uhum. Uhum. Aham. Uhum. 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 Assim, ó, esse choque cultural, né? Hoje nós temos assim, ó, uma escola dentro da terra indígena de Acorá, onde eu sou cacique, nós temos duas escolas. Nós temos um de ensino fundamental e um de ensino médio, né? Então, choque cultural ela acontece quando o aluno sai lá para a faculdade ou sai lá para fora da comunidade indígena estudar, né? Ali que dá um choque cultural. Mas o choque cultural ela é muito forte, sabe? Porque isso eu falo porque a gente já passou por isso. Porque assim, a presença do povo indígena numa universidade, vocês sabem que a comunidade indígena ela ela passou por discriminação, já passou por preconceito. Então, quando a comunidade indígena tem assim uma representação, vamos dizer, um acadêmico indígena, a própria a própria imagem que tu vê na sociedade, vamos dizer, dentro da sala de aula, já vê, tu já nota na pessoa, na recepção, na aula, que essa diferença ainda ela se mantém, sabe? Essa discriminação, ela se não assim diretamente, né? Mas se nota que tem ainda essa visão de que o indígena, quando está na universidade, todo mundo já fica com. Já olha da pessoa de olhar diferente, né? Ou ficam olhando, quer dizer, isso já é sinal de preconceito, né? Então, isso a gente nota, sabe? Mas durante esse tempo, por exemplo, assim, ó, de 5 até 15 anos, maior parte ela fica construindo o seu conhecimento dentro da terra indígena. Então, quer dizer, esse choque cultural acontece quando ele vai numa universidade, sabe? Fazer graduação, é mais ou menos isso que acontece, né? Mas é muito forte, sabe? A presença do povo indígena, ela é notado com muita diferença. Ela é olhar assim de preconceito. Tanto é que assim, eu estava falando da comissão que a gente formou na universidade por causa disso. Porque, vamos citar um exemplo. Quando é para fazer um trabalho em grupo, muitas vezes o aluno acadêmico ele fica, quer dizer, ninguém leva ele, vamos dizer, num grupo, né? Ninguém convida, quer dizer, poucos convidam. Então, quer dizer, isso também já é um preconceito. Tanto é que nós formamos essa comissão na Universidade Federal de Santa Maria para tratar desses assuntos, que ele não pode, vamos dizer assim, ó, ela não pode estar sendo excluído, vamos dizer, dentro da sala de aula. Ela tem que se sentir como qualquer um ser humano, mas essa diferença que ela mantém, ela não pode dizer que é menor ou maior ou superior a outras pessoas, né? Então, é isso que a gente vem debatendo, tanto é que nós formamos essa comissão nessa universidade. Então, o choque, ela é muito forte, sabe? Porque eu estou falando isso porque, assim, ó, já faz 11 anos que eu sou cacique dessa comunidade e eu sinto hoje, até hoje, esse olhar diferente, sabe? Onde eu vou, não, vamos dizer, na prefeitura, no governo estadual, no governo federal, sempre existe esse olhar diferente, onde a gente já nota que tem assim preconceito contra o povo indígena. Então, ela é muito forte, sabe?
uhum, 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 uhum. Sim, sim, sim. Uhum, 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 uhum. Por isso, se estiver atrapalhando vocês, eu vou para outro lugar, tá? Eu estou assistindo uma conferência dos caciques. Sim, tu me comentou. Essa estrutura das tecnologias. Sim. Uhum, uhum, uhum. Olha, assim, ó, eu já passei por tudo isso que a gente está falando, né? Mas assim, ó, uma coisa é assim, ó, se tu vê uma coisa diferente, tu não vai julgar ela, né? Tu não vai julgar ela sem, vamos dizer, tocar ela ou sem conhecer o que que é aquele objeto ali, né? Então é isso que acontece geralmente, né? Por que que esse preconceito acontece, né, contra os indígenas hoje em dia? Porque é assim, ó, a sociedade de hoje ela não conhece a diferença. Ela não conhece que cada um tem o seu modo de viver. Ele acha que todo mundo tem que ser igual. Todo mundo tem que ser igual, na verdade. É assim que eles interpretam. Mas a gente tem que entender que a nossa sociedade ela é formada por várias etnias. Que essas etnias muitas vezes acabaram sendo, vamos dizer, excluído em termos de conhecimento, né? Em termos de cultura. O povo indígena, ela teve, desde o descobrimento, ela teve essa força de preservar todo esse conhecimento, essa bagagem, essa identidade. Então, quer dizer, pessoas que fazem isso é porque nunca falaram, nunca viram um indígena, vamos dizer. Nunca entraram numa comunidade indígena, nunca conheceram a vida diária de uma comunidade indígena, não conhecem a cultura desse povo. Então, são essas pessoas que ficam, parece que, discriminando, que ficam julgando, né? Dizendo que essa diferença é o motivo de superior ao conhecimento, à cultura da sociedade dominante. É mais ou menos isso que acontece, sabe? Né? E a sociedade dominante parece que tu só vale toda a cultura dela. Agora, do indígena, do quilombola, dos negros, para ele não importa, são os inferiores para ele. Então, é essa visão que ela acabou dominando, quer dizer, ela é um sistema, ele é um sistema onde parece que
ela é sólida, sabe? Um sistema sólida. Parece que ela não pode agora, vamos dizer, ser modificada essa visão, né? Uhum. 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 Sim. Uhum. 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 É verdade. Uhum. 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 É verdade. Porque, como eu disse, né? Porque para tu julgar, para, vamos dizer, ter aquele entendimento de um objeto, de um fato, tu tem que conhecer, né? Para depois tu ter vamos dizer, um conceito sobre um fato, sabe? Mas muitas vezes não é isso que acontece, sabe? Tanto é que eu estou falando aqui que a gente passa por preconceito porque muitas pessoas nunca tiveram contato com indígena, nunca, não conhece nem a vida diária, nem conhece o que uma pessoa indígena pensa, né, o que ele faz, tudo isso aí as pessoas não conhecem. Por isso que, como disse, o sistema da sociedade de hoje parece que é o que vale, sabe, hoje em dia. Então, quer dizer, tudo que ele não conhece é tudo, vamos dizer, não tem valor para ele, na verdade. Então, é isso que acontece em relação à nossa cultura. Tanto é que a gente passa por essa situação, né, Joyce? Uhum. Uhum. Uhum.
Porque, na verdade, é assim, como tu disse, o sistema capitalismo, ela classifica as pessoas, né? Classifica as pessoas, o maior, o menor, superior, o inferior, quer dizer, sistema do capitalismo é isso, né? Agora, dentro da comunidade indígena, ela já tem outro costume, ela já tem outro entendimento, outra forma de construção de uma sociedade, onde é assim, ó, toda a história, né, do povo indígena, né? Sistema que ela veio formada desde o descobrimento é a questão da coletividade, né? Ela nunca teve assim um querendo ser maior do que o outro, um querendo ter mais do que um outro, né? Então é isso que acontece hoje dentro da comunidade indígena. Hoje todo um sistema, né? Ela está voltado para atender toda a comunidade indígena, independente se é, vamos dizer, menor ou maior, mas ela tem que tratar de igual para igual. Ela não discrimina, ela não faz essa classificação. Joyce, né? Oi. Poderia fazer uma pergunta para o cacique? Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Daniele, diretora de Cultura de Boa Vista do Buricá. Obrigada pelo convite, parabenizar pelo pessoal que está coordenando esse projeto super importante, né? Afinal, a diversidade de culturas é sempre muito, muito importante e muito produtivo, né? E eu sou suspeita para falar da cultura indígena, porque eu sou professora de história, não digo para falar, mas em apreciar, em valorizar, né? Eu sei da importância, né? Admiro muito, tenho uma admiração enorme por toda a história, por toda a cultura. Quero parabenizar o cacique Adilson, né? Pelas palavras, enfim, é sempre muito bom a gente ter esse conhecimento maior da cultura de vocês, tá? A minha pergunta é a seguinte, cacique, qual, no sentido cultural, o que a etnia caigangue mantém atualmente dos hábitos de antigamente, no sentido de rituais, artesanato, religião, o que é mantido pelo povo caigangue hoje em dia, dos costumes antigos desse povo? O que a gente preservou de lá para cá, sabe, dos nossos antepassados, é como disse, é a nossa língua, né? Nossa língua que é o essencial para nós hoje, preservar ela, né? E depois esses conhecimentos tradicional, por exemplo, né? Vamos dizer assim, esses alimentos típicos, né? Do povo tradicional, até hoje ela é preservada, né? E ainda, além disso, nós temos o nosso cunhã, que é o pajé, que ela faz parte desde o descobrimento, desde a invasão do não indígena, sabe? Então, esses conhecimentos, para nós, são o essencial para que esse povo mantenha-se vivo, sabe? Mantenha esses conhecimentos, assim, que preserve e passe de geração em geração, sabe? Então, esses fatores, né? Fato que eu estou colocando para vocês são essencial para uma sociedade, né? Por exemplo, a língua. Se tu perder, vamos dizer, o povo alemão, se perdeu a língua, já não é mais aquele povo tradicional, né? Vamos dizer, se ele perdeu a alimentação típica lá da Alemanha, se ele perdeu isso, quer dizer, ele perdeu um pouco a cultura mesmo, o diferencial dele acaba perdendo. Então, tudo isso a gente nota, né, que outros povos acabaram perdendo isso, enquanto que o povo indígena ela continuou preservando tudo esse conhecimento, né? Os alimentos típicos de hoje,
a cultura, o tradicionalismo do povo caigangue ainda ela é preservada, sabe? Então, esse a gente sabe que são os essenciais para que o povo caigangue continue sobrevivendo, sabe? Mas a hora que ela acabar perdendo tudo isso, né, ela vai acabar terminando a história, a identidade de um povo, sabe? Que terminou para ali, quer dizer, ele ficou com aquela cultura extinguida, na verdade. Então, isso que a gente não quer ver, sabe? E esses conhecimentos lá dos nossos antepassados que a gente continuou preservando, sabe? O que a gente não preservou é esse sistema de antigamente, vamos dizer assim, que eles andavam pelado, né? Que andavam de cocar, né? Esse aí é o fato que acabou se perdendo. Mas o restante, vamos dizer assim, do conhecimento, dessa cultura, dessa diferença, ainda ela é preservada, sabe? É como disse, os alimentos típicos são os principais, as ervas medicinais, todo esse conhecimento são, vamos dizer assim, que mantém o fogo acesa no povo indígena, sabe? Então, são isso que ainda preservamos, sabe? Uhum. 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 Então, assim, ó, é como disse, né? A gente tem assim que uma parte dessa história ela se perdeu, na verdade, né? Mas hoje, naquele tempo, talvez se perderam porque não, quer dizer, talvez a introdução dessa cultura não indígena talvez foi muito forte naquele tempo, né? Mas hoje, como? Não, mas assim, ó, eu falo isso porque a gente, como eu disse, a gente tem esse conhecimento, a gente tem essas informações pela pesquisa que a gente fica fazendo, sabe? Né? Por exemplo, assim, ó, antes do SPI, né? Antes do SPI, o povo indígena tinha uma forma tradicional de se organizar, né? Mas depois que chegou, vamos dizer assim, o SPI, a política começou a se organizar, a política tentou, assim, vamos dizer assim, tentou incluir a questão indígena dentro do sistema do não indígena, aí que modificou todo esse conhecimento, né? SPI, Serviço de Proteção Indígena. Uhum. Não, é muito assim, ó, porque aqui a política do SPI, né? A política dele, ela foi de socializar o povo indígena, sabe? Socializar o povo indígena, a sociedade não indígena. Por que essa política ela veio acontecendo e veio acontecer naquele tempo?
porque eles sabiam que o povo indígena tinha uma organização muito forte naquele tempo, né? Que era muito difícil dominar esse povo. Tanto é que a política do SPI ela veio para assim, tirar essa organização tradicional dela e tentar incluir a cultura dela para tentar diminuir essa força, essa organização própria que o povo indígena tinha naquele tempo, que é de socializar ela, que é de ela acabar esquecendo esse conhecimento tradicional e se inserir nessa cultura do não indígena, isso para dominar o povo indígena, né? Então, é isso que eu estou colocando para vocês, que SPI, ela teve suas vantagens, mas a política dela foi de socializar o povo indígena na sociedade e na cultura do não indígena, sabe? Sim. Isso a gente podemos citar assim um exemplo, a organização social, a hierarquia do povo caigangue, né, do povo indígena. Hoje a gente sabe que a hierarquia ela é formada de cacique, tem vice-cacique, tem capitão, tem delegado, tem major, né? Ela é formada dessa forma, mas ela foi implantada esse sistema já, né, dentro das comunidades indígenas que o povo não indígena já estava usando naquele tempo, que era o militarismo naquele tempo, né, que era formado de capitão, de major. Então, eles implantaram esse sistema quando esse SPI foi criada, quando ela trabalhou a questão indígena, ela tentou implantar esse sistema militarismo dentro das terras indígenas. Tanto é que hoje, até agora, isso a gente convive com isso. Por exemplo, assim, a questão de, como disse, da formação da hierarquia. Tem o vice-cacique, tem delegado, tem capitão, tem cabo, tem major, tem polícia. Quer dizer, esse é um exemplo real que a gente vive, sabe? Mas antes disso, antes de SPI entrar com esse sistema, o povo indígena ele tinha uma forma diferente, onde era considerado um líder aquela pessoa de mais idade e que tinha mais conhecimento nas ervas medicinais, que tinha mais história com a luta indígena em prol do seu povo. É aquele que era considerado como líder. E juntamente com ele, quem era o líder era o pajé, né? Duas pessoas que comandavam uma comunidade indígena antes do SPI, que é o Cuyã, o pajé e esse líder que eu estou falando, onde esse líder tem que ser a pessoa mais de idade, que tenha mais experiência na luta, que tenha conhecimento das ervas tradicionais, que tinha estratégia para combater a invasão do não indígena. Esse era considerado como líder daquele grupo, que hoje, com a entrada desse IPI, esse aí acabou se terminando, sabe? Né? Esse é um exemplo real que eu cito para vocês, né? Uhum. 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 A terra indígena de Yacorá, ela foi um dos cinco primeiros áreas que foram demarcadas no Rio Grande do Sul.
Os 5 primeiras áreas do Rio Grande do Sul que foram demarcadas, sabe, pelo governo federal. Isso foi assim, ó, na verdade, é assim, ó, quando a SPI ela foi criada em 1910, né? SPI. De lá para cá, as áreas que existiam, que tinha acampamento naquele tempo, ela começou a ser delimitada pela SPI, né? E a área indígena em Iacorá, ela também foi delimitada naquele tempo. Foi em 1911 que a terra indígena de Iacorá ela foi delimitada. Hoje, essa demarcação, essa delimitação da terra indígena em Iacorá, ela tem um território de 2.800 hectares. Mas naquele tempo de 1911, ela foi delimitada com 8.000 hectares, sabe? Quase 9.000 hectares. Então, de lá para cá, ela acabou mudando bastante a sua delimitação. E hoje, vocês sabem que 2.800 é muito pouco perante a delimitação que era de 1911, sabe? Então, tudo essas mudanças, a gente também é conhecedor, a gente sabe como aconteceu, por que aconteceu isso, né? Foi em 1962, né? No governo no governo, eu não me lembro qual é o governo, mas naquele tempo foi feita a reforma agrária no Rio Grande do Sul. E a reforma agrária aconteceu mais nas terras, em cima de terras indígenas. Tanto é que hoje a gente tem esses 2.800 hectares por causa dessa reforma agrária no Rio Grande do Sul quando aconteceu. E esses 2.000 e poucos hectares que foi delimitado pela SPI, ela foi ocupada pelos colonizadores, quer dizer, ela foi loteada, na verdade. Tanto assim, é que... Eu acho que era o governo do João Goulart. Governo... João Goulart, Mas assim, Daniele, é assim, ó, porque tem, na verdade, é assim, ó, teve áreas que ficaram, dentro dos 5 que foram demarcadas, teve áreas que foram, na verdade, passadas para o Estado. E teve 3 áreas que também ficaram, na verdade, é assim, ó, continuou ficando lá com o governo federal, que era o SPI, que representava o governo federal, né? SPI. E daí, quando foi delimitada, 3 áreas ficaram para o governo federal a questão de jurisdição, né? Enquanto que 2 áreas foram passadas para o Estado naquele tempo. Isso no tempo que caiu a internet. E daí, assim, como disse, 3 áreas ficaram na jurisdição do governo federal, enquanto que 2 áreas passaram para a jurisdição do governo estadual. E Iacorá foi um deles. Como disse, SPI delimitou com 8.000. E daí, com 8.000, ela foi passada para a jurisdição do Estado. E naquele tempo, foi em 1962, não sei qual é o governo que teve na chefia do Estado. Mas naquele tempo foi feito, nesse ano, ela foi feita a reforma agrária e como a terra indígena e mais uma área aqui do Rio Grande do Sul pertencia ao governo estadual, na jurisdição do governo estadual, ela acabou sofrendo toda sofrendo todas essas consequências da perda do seu território. Né? Tanto é que essas terras foram, né, passadas por colonizadores pelo governo estadual, sabe?
né? Então, é por causa disso que nós ficamos com essa delimitação, que é de 2.800 hectares hoje em dia. Uhum. Aham, aham. Aham. Antes, antes disso, antes dele? Uhum. 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 Que daí foi nessa época que sofremos toda essa devasagem, sabe, no nosso território, né? Acabamos perdendo toda essa quantidade, né, que a CPI tinha delimitado por causa dessa reforma agrária do governo estadual, sabe? Uhum. 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 Sim, isso também ela influenciou na questão da cultura mesmo, né, Joyce? Ela influenciou bastante na cultura, sabe? Essa devasagem, essas mudanças que teve, sabe? Que isso influencia muito, assim, como eu disse, a comunidade indígena ela tem assim a relação muito forte com a natureza, porque a vida dela, a vida cotidiana dela, ela tem assim uma relação que um não vive sem ela, sabe? É como disse, a terra para nós, o meio ambiente para nós, ela é a vida do povo indígena, porque é nela que ela busca a sua sobrevivência, quer dizer, ela te fornece alimento, ela te oferece o seu sustento, né? Então, ela não vive sem o seu território, né? Por causa disso, sabe? Né? Que hoje é assim, ó, que todos esses conhecimentos, toda essa cultura diferenciada que o povo indígena tem, é por causa desse território, por causa do meio ambiente que ela faz essa diferença que a gente está tendo, sabe? Uhum, uhum, sim, uhum. Ainda a política pública para nós, povos indígenas, principalmente nós que somos liderança, ela está muito, na verdade, confusa, sabe? Não se sabe se vai acontecer ou não vai acontecer.
Por que que eu falo isso? Porque é assim, ó, na Constituição de 88, tem artigos exclusivos do povo indígena. Ali ela contempla toda essa diversidade que eu estou falando, da cultura, né? Preservação da cultura e como ela vai estar preservando e como ela vai estar se organizando para preservar isso. Isso tá na Constituição de 88, tá? Mas hoje, né, hoje, vendo toda essa situação política que nós estamos passando, hoje ainda falta muito a desejar a política pública para os povos indígenas, para os povos primitivos. Por quê? Por que que eu falo isso? Porque assim, ó, tem vários programas do governo federal, tem vários programas do governo estadual, tem vários programas do governo municipal que não contempla essa diversidade, essa diferença do povo indígena. É como disse na Constituição de 88, ela garante uma educação diferenciada. Ela garante uma saúde de atendimento diferenciado, sabe? Isso ela garante na Constituição de 88. Mas hoje em dia, essa diferença é que daí não acontece porque ela não está contemplada na política pública do Estado de hoje, sabe? Então, tanto é que a gente garantiu na Constituição, mas na prática ela não está sendo incluído, né? Quer dizer, está sendo incluído, mas ela não está colocada, ela não está sendo colocado na prática esse atendimento, essa garantia que está na Constituição, nesse artigo do povo indígena, sabe? Então, isso é muito difícil. Isso eu falo porque, assim, ó, uma questão que eu cito para vocês entenderem melhor é a questão da agricultura. Hoje, o povo indígena ela não tem incentivo nenhum, não tem um projeto específico para que ela possa estar produzindo o seu próprio sustento na terra que ela tem. Então, quer dizer, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que se virar, né, para tentar, assim, sobreviver, né? Continuar mantendo a sua família, continuar mantendo o seu povo, sabe? Então, não tem um atendimento diferenciado como está previsto na Constituição de 88. Então, tudo isso a gente sente falta, sabe, dessa política pública. Uhum. 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 Não, é mais ou menos isso. É isso que eu estou falando, porque hoje é assim, ó, o povo indígena tem a sua agricultura, né? Como o povo não indígena faz, o que acontece aqui? Ela é bem diferente, ela é mais para sustentar a sustentabilidade do povo, sabe? Da família. Então, hoje um produtor, né? Ele tem assim um incentivo para produzir, vamos dizer, uma agricultura forte, vamos dizer assim, plantação de soja, plantação de trigo, de milho, né? Ela tem incentivo para esses colonos, enquanto que para o povo indígena cultivar a forma que ela cultiva as suas lavouras, não tem incentivo nenhum. E uma também, o povo indígena não consegue ter esse acesso nesses incentivos, sabe? Por quê? Porque é o povo indígena. Ela não é que nem, por exemplo, assim, como um colono ou como um agricultor, sabe? Ela não é considerado isso. Tanto é que ela não tem esse acesso nesses incentivos.
Cé. Uhum. Uhum. É, cé. Porque assim, ó, o problema maior é assim, ó, que a terra demarcada dos povos indígenas, ele é patrimônio do governo federal. E por causa disso que ela não consegue ter esses acessos de apoio, sabe? Então, é essa diferença que dificulta um pouco a questão de acessar esses recursos, sabe? Então, por que não, vamos dizer assim, ó, por que não construir um projeto ou um programa permanente onde essa questão não seja considerado, sabe? Que não seja ou feito de uma forma diferente, né, para esses povos indígenas, que hoje a gente não tem acesso nenhum na questão de esses financiamento na agricultura, esses recursos públicos, a gente não tem conseguido, sabe? Então, isso dificulta um pouco na questão da prática dessa agricultura que o povo indígena pratica, sabe? Uhum, 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 aham, uhum. Pois é, aham, aham. Eu acho que é mais ou menos isso, mais ou menos não, mas é mais ou menos essa é a política que acontece hoje em dia. Na verdade, eles incluem a comunidade indígena, ah, não inclui, sabe? Quer dizer, ela fica de fora. O indígena, quer dizer, a política de hoje, desse incentivo, ela é formada para, vamos dizer assim, para a sociedade brasileira. E que o povo indígena já tem outro sistema, que é esse sistema que ela não é contemplado, sabe, nessa política. Tanto é que não se consegue esse acesso. Por causa disso, né, quer dizer, sistema diferente, terra lugar onde ele ocupa, ele é, vamos dizer, patrimônio do governo federal, né? Então, talvez por causa disso que não se consegue acessar esses recursos, né? Por causa desse motivo, talvez. Mas se pudesse pensar, vamos dizer assim, as terras indígenas funciona dessa forma, que qualquer político, qualquer governo estadual, governo federal sabe disso, dessa diferença, e que muitas vezes eles não contemplam nesses projetos que constrói, sabe, nesse programa, nessa política pública que eles constroem, sabe? Então, é nessa parte que eu acho que acontece por causa de não ter um conhecimento de como o indígena ela é organizada, de como é a vida dela, como ela se sustenta e como ela sobrevive, né? Então, essa diferença que eu acho que ela tem que ser ouvida, ela tem que ser conhecida para talvez ser incluída nesse projeto, nesse programa, nessa política pública, sabe? Uhum, uhum, uhum,
Uhum. 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 Assim, a gente tem participado bastante, sabe? A gente tem participado bastante nesse debate, sabe? Né? Inclusive, a gente tem assim contato muito grande com os políticos da nossa região, né? E isso a gente tem colocado nossa visão para eles, nossa proposta, nossa ideia, a gente tem colocado para eles, né? Mas agora, com essa pandemia, né, que a gente está passando, a gente não teve mais esse contato de cara a cara, sabe? Né? Então, isso dificultou um pouco, tanto é que, assim, eu estou falando, são ideias que a gente vem trabalhando na questão juntamente com político, na verdade, né? Juntamente com os políticos, porque eles que têm que estar discutindo, eles que têm que estar levantando essas propostas nesses plenários, nesses debates, né? Para que a sociedade possa ver que existe uma comunidade que ainda está fora da política pública de hoje, né? Então, é isso que a gente vem batalhando, vem construindo, sabe? Tanto é que existem mobilizações, existem movimentos a nível nacional para mostrar para o povo, para a sociedade de hoje, que existe uma diferença e que ela tem que ser respeitada e ela tem que ser preservada e ela tem que ser, vamos dizer, apoiada de uma forma ou de outra, uma política que possa estar atendendo essas demandas, sabe? Né? Uhum, 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 uhum. Não, mas é tranquilo, sabe? Eu acho que essas oportunidades, né, Joyce? Essas oportunidades que eu acho que tão importante, essa tecnologia, a gente, é como disse, a gente usa para o nosso benefício, né? Então, eu aproveito todo esse espaço que quer dizer, não é de hoje que eu faço esse live, né? Os lives, uns quantos lives já fiz, então, quer dizer, dessa forma que, por enquanto, a gente vai estar trabalhando. Mas, quando passar essa pandemia, a gente vai estar participando, vai estar de frente a frente, discutindo essas ideias, essas propostas, junto ao governo, junto aos políticos, para que isso também possa, uma hora, acontecer esse respeito, esse reconhecimento dessa diferença que o povo indígena tem. Então, eu acho que tudo a oportunidade ela é bem válido. Ele é importante para que a sociedade que está participando ou que vai ouvir esse live, né, que conhece um pouco da sociedade, sistema, a dificuldade que uma comunidade passa hoje em dia por causa de vários fatores, né, que a gente já citou. Então é isso que eu aproveito e essas oportunidades é bom a gente tenta assim clarear bem para que as pessoas possam entender como é um povo indígena, o que é um povo indígena e como ela está organizada e como ela veio se organizando para preservar esse povo, essa cultura, essa diversidade que o povo indígena ainda ela tem de conhecimento, né, Jaci?
Uhum. Com certeza. Uhum. 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 Não, mas eu acho que é muito importante isso, né, Joyce? É como disse, hoje é assim, ó, cacique, ela não ganha nada, né? Só ganha, assim, na verdade, assim, fatos, né? Problemas para buscar e tentar solucionar as dificuldades que um povo indígena passa, sabe? Então, a gente se sente honrado quando as pessoas, né, te indicam para representar eles. A gente sofre, a gente não ganha nada, a gente não tem incentivo nenhum, a gente não tem apoio de órgãos públicos, né? Mas a gente luta com as armas que a gente tem e como a gente de como a gente vai estar assim garantindo, mantendo esses direitos e deveres que o povo indígena tem, né? Então é assim que o povo indígena vai estar fazendo, né? Sofrendo, mas tentando garantir um futuro melhor para a geração nova que vem aí. Que o povo indígena ela não vai terminar, sabe? Ela sempre vai existir e ela sempre vai existir desde que as lideranças continuam preservando e mantendo essa diferença, incentivando para que a geração continue mantendo esse conhecimento, para que ela não possa, né, com o tempo se terminar. Mas se a gente continuar fazendo isso, com certeza a geração nova vai estar dando sequência para que esse povo indígena possa continuar com essa diferença, mas talvez com mais respeito com a sociedade de hoje, sabe? Uhum. Aham, aham. Uhum, 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 uhum. Tudo bem. Aham. Não, eu que agradeço, Joyce. Sim, sim, eu agradeço a todos, né, pela participação, Joyce. Agradeço a todos pela participação e continuo quer dizer, me comprometendo que qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram, né, tomar em conhecimento, a gente está à disposição para que a gente possa estar repassando ou clareando essas dúvidas que o povo tem em relação aos povos indígenas. Me coloco à disposição a todos aí, tá bom? Uhum. Muito obrigado, viu? Para você e também para tudo, tá bom? Tá bom, valeu, valeu, um abraço. Tchau, tchau. Aham, aham. Mas muito obrigado aí. Uma boa